Oi, pessoal! Eu queria começar o dia fazendo uma reflexão que hoje está bem pulsante e latente aqui em meu coração e em meus pensamentos. A questão da criança e da adolescência serem influenciados, sim. E aí eu queria fazer uma analogia com o filme do Rei Leão, que eu creio que todos os adolescentes de hoje em dia passaram pela história desse filme, né, do Rei Leão, e o quão ele, quando era criança, o filho do Rei Leão, o Simba, ele foi influenciado pelo tio. E aí a gente pega aqui uma comparação de uma influência negativa, né, que o tio, no alto do seu desejo de tomar o lugar do pai, ele faz a cabeça de Simba para que Simba se sinta culpado pela morte do pai, que foi provocada, né, instigada pela manada que vem, enfim. E o Rei Leão morre. E Simba se sentindo culpado e também com a forte influência familiar do tio Mufasa, ele vai embora e deixa o reino dele para trás, onde Mufasa vai e faz toda aquela catástrofe, né, com aquele reino que era tão bem cuidado. E como é lindo saber que tem pessoas que precisam ter esses insights, mas infelizmente não tem, porque pela habilidade de algumas palavras com relação a essa vivência com o outro, eles influenciam de uma forma negativa, assim como Mufasa fez com Simba. Mas Simba, ele vai embora do reino e ele vai em busca, enfim, próprio dele mesmo se perceber. Chegando na Alta Floresta, ele encontra com os muito engraçados, né, os dois amigos deles, Timão e Pumba. Simba, naturalmente, ele é um carnívoro, mas pela influência desses dois amigos, ele passa a se alimentar de larvas, não é? Ele passa a comer coisas que ele geralmente não comeria. E aí a gente vê ele crescer, né? Ele ficar adolescente, também sendo influenciado pelos amigos. Daí o cuidado que nós, enquanto pais, devemos ter, mas isso também acontece na relação com pessoas adultas. Se um adulto é influenciado negativamente por pessoas que convivem com elas, o que podemos dizer da relação entre crianças e adolescentes com pessoas erradas e até com pessoas aparentemente certas, mas que fazem a pessoa fazer algo que naturalmente não é seu. Então, criança é influenciável? Sim. Jovem é influenciável? Sim. E aí a gente precisa cuidar dessa realidade tão simples, né, de uma atitude da cotidianeidade que aquela pessoa está sendo influenciada, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, que possamos ser essa influência positiva para os nossos. Ontem eu estava num encontro e conversando com um jovem da igreja, a gente falou sobre essa questão da influência. E ele dizia assim, em uma das colocações ele fez, cachorro gosta de osso. E aí eu lembrei, eu parafraseei, né, Ariano Suassuna, aqui de Pernambuco, quando ele, em uma palestra que eu estava com ele, bem perto assim do falecimento dele, creio que um ano depois ele faleceu, ele disse assim: o povo diz que cachorro gosta de osso. Não, gente, cachorro não gosta de osso. Ele rói o osso porque só lhe dão o osso. Dá a carne para ver se o cachorro vai querer roer osso. E aí eu fazia essa colocação ontem com esse jovem, e aí a gente precisa oportunizar para aqueles com os quais nós convivemos boas influências, não é? Para as crianças e adolescentes, sobretudo, com um cuidado maior, porque para os adultos, eles já precisam ter esse auto refinamento nas percepções relacionais que a criança e o adolescente não têm. Então, nós, enquanto pais, nós, enquanto cuidadores, nós, enquanto educadores, precisamos, sim,
ser uma boa influência, porque se assim não formos, se silenciarmos, lá fora tem quem eduque não, tem quem dê maus exemplos para que as nossas crianças sigam. Então, que sejamos essa influência boa, que aí, para finalizar, eu trago Simba no momento que ele está olhando para o céu, ele vê a imagem do pai dele, e ele olha na água, e ele vê que, na verdade, o pai dele não se foi na totalidade, porque o pai dele existe nele. Quem me conhece de perto, nas minhas pregações, sabem o quanto eu falo dessa não ida, né, de quem eu já perdi meu pai, não ida na inteireza do pai, porque ele habita em nós que ficamos. E aí Simba percebe isso naquele momento e o macaco aparece. Lembram disso? O macaco aparece e ele dá uma tacada na cabeça de Simba e pá! E ele diz: acorda, acorda, o reino te espera. E Simba, mais uma vez, por aquela tacada na cabeça, ele acorda e ele diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Né? O meu reino me espera. E de certa forma, novamente, ele é influenciado, sendo que por uma influência boa, né? Uma influência saiba. E essas influências, elas acontecem o tempo todo nas nossas vidas. E a gente precisa ter sapiência de como enfrentá-las e de como discernir das influências positivas e das influências negativas. Um beijo grande para todos e eu espero conseguir sempre contribuir com as nossas percepções sobre as nuances comportamentais, principalmente das crianças, adolescentes, que são o meu público-alvo. E lógico também dos adultos, que são os pais que acreditam no meu trabalho e trazem essas crianças para que eu possa refletir e fazê-los sempre evoluir. Tchau, tchau!